Olá, para quem não me conhece, eu sou a Becky e hoje iremos ver um análogo horror chamada de O Túnel das Aberrações. O vídeo se inicia e nós vemos que ele está muito bugado, aparecendo vários tipos de palavras que não dá pra saber exatamente o que está escrito, onde aparentemente uma delas é Universo Quebrado. E rapidamente também aparecem alguns números, sendo ele 404. E com isso nos é mostrado a imagem de um tipo de casulo totalmente azul. E então alguém de repente começa a falar algumas coisas. Esse ser começa a reclamar que o seu corpo está doendo e pede ajuda para que tirem ele daquele local. E depois disso nós vemos o casulo, o que dá a entender que ele está lá dentro. E com isso, a criatura que está dentro começa a perguntar quem fez isso com ele. E diz que está com uma sensação estranha, uma fome insaciável de carne, e que ele irá rasgar todos eles. E então nós vemos uma mão começando a rasgar o casulo. Nós vemos rapidamente o que seria o formato desse ser, só que na sua frente há um tipo de borboleta gigante. E rapidamente é piscada uma mensagem que diz: quando o sol se põe no horizonte, um menino de 15 anos caminha pelas ruas vazias da sua cidade. Ele estava... E após essa mensagem, novamente nós vemos a criatura, que agora finalmente saiu do casulo. A criatura começa a reclamar que está com fome, mas diz que consegue ouvir um barulho de alguém escrevendo. Então nós ouvimos vozes de provavelmente da pessoa que está escrevendo, onde ele reclama que rasgou o papel. E esse cara aparentemente começa a ter um tipo de pequena discussão com seu colega, onde ele pede para o deixar em paz. E inclusive ele fala que o casulo não abre há muito tempo, então não será agora que ele irá se abrir. E com isso o colega responde: o experimento ainda está em desenvolvimento, então é óbvio que ele está demorando para renascer, seu idiota. Então nós vemos a criatura que estava os observando enquanto eles conversavam, e rapidamente nos é mostrado outra mensagem, procurando por uma loja de câmeras de vídeo porque a câmera dele, que ele usava para gravar vlogs, parou de funcionar. Voltando para a criatura que estava os observando, ele começa a se perguntar: experimento? Renascer? E então ele percebe: foram vocês. Então nós vemos quem eram as pessoas que estavam conversando entre si. E o primeiro cara finalmente percebe que a criatura acordou. E com isso, o primeiro cara acorda o outro. E ele mostra o que ele viu. Eles se perguntam o que é isso e se aquilo saiu de dentro do casulo.
criatura diz estar feliz por eles aparentarem ter medo dela. E então nós vemos que uma gosma azul começa a sair do seu rosto e ele fala que terá uma grande refeição. E assim uma coisa totalmente preta ataca o vidro, assim quebrando e pegando um dos caras, que aparentemente seu nome é Douglas. E ele diz para o Victor, o cara que estava acompanhando, para que ele chame ajuda. E após isso, Douglas é morto pela criatura. Victor começa a pedir ajuda, pedindo socorro, pois o experimento 106 renasceu e está fora de controle. Então nos é mostrado algumas mensagens que dizem: logo depois do experimento 106 ser devorado quase que por completo os cadáveres de dois cientistas especiais e também caros, ele roubou as vestimentas dos cadáveres dos dois e começou a utilizá-los, pois ele tinha acabado de sair do seu casulo frio e escuro, então a sua pele com uma aparência humana precisava se aquecer. As únicas coisas que temos que o experimento nos deixou antes de fugir foi uma pilha de corpos dos nossos vigias nos corredores, mas nossas câmeras conseguiram gravar o momento de sua fuga. Vejam. Então, nós vemos o experimento 106, onde ele está utilizando uma máscara e roupas humanas. E nos é falado que os militares já estão atrás dele. E com isso, nós vemos algumas anotações. O garoto parasita, experimento 106. Nos subterrâneos do laboratório, nasceu o experimento 106, uma abominação criada a partir de células, DNAs distintos e restos mortais. Sua forma é uma gosma parasita, capaz de se regenerar e se moldar, gerada por Jack Flourish, alguém que foi esmagado até a morte. Mas o 106 renasceu, não como Jack, mas como uma sombra distorcida, cada vez mais distante da sua humanidade. E com isso, acaba o primeiro episódio. Agora, vamos para o próximo. Esse episódio se inicia do mesmo jeito que o anterior, aparecendo várias coisas estranhas na tela bugada. Mas então nós vemos alguém falando, sendo um vigia, e ele está falando com alguém superior pelo telefone, e ele avisa que o suspeito, no caso o Jack, está correndo pela floresta. A pessoa que está conversando com o vigia pelo telefone fala que eles têm que capturar aquela criatura de todos os jeitos, independentemente do que aconteça com os vigias. Mas então o vigia fala que eles perderam a criatura de vista. Com isso nós vemos o pensamento de Jack, a criatura, e ele começa a se perguntar se ele se tornou humano de novo, e ele automaticamente nega, dizendo que ele não se tornará, isso mais uma vez, um humano. E com isso, ele começa a amaldiçoar todos aqueles que fizeram isso com ele e diz que levará ele junto com ele para o inferno. E mais uma vez, Jack começa a se reclamar de estar com muita fome e fala que provavelmente naquela área deve haver mais de um laboratório. E para que ele tenha o que ele quer, ele não conseguirá sozinho. Com isso, a tela começa a ficar totalmente bugada, aparecendo rapidamente um tipo de ficha. Então, quando o bug finalmente para, nós vemos a ficha totalmente, juntamente com uma mensagem que pisca rapidamente na tela. Então, ao lado dele, um amigo de suéter vermelho o acompanhava. E com isso, agora vamos ler a ficha. Johnny Cooper, um menino de 18 anos, fez uma descoberta acidental que selaria totalmente o seu destino. Ele fez uma descoberta de algo obscuro, os segredos da LBS. O que ele não sabia era que seu próprio amigo tinha sido transformado no experimento 106 para proteger esses segredos. Nós não tivemos escolhas. Johnny foi sequestrado e submetido a procedimentos implacáveis. Agora, ele não é mais apenas um menino. Ele se tornou algo além da compreensão humana. Um experimento grotesco, uma borboleta humana. Sua metamorfose é um lembrete que ninguém que conhece a verdade escapa ileso. No final, nós temos uma mensagem que pisca rapidamente na tela. Depois de um tempo, os dois estavam vasculhando a loja. Jack foi até uma máquina de refrigerante que ficava longe das pessoas que estavam dentro da loja. Novamente, agora nós vemos outras mensagens, que falava que enquanto todos no laboratório estavam falando sobre a fuga do experimento 106, eles ainda mal sabiam que a borboleta acabou escutando tudo de dentro do seu ovo, ou seja, Johnny. O que vemos é um ovo, e ele começa aos poucos rachar. Enquanto ele está rachando, nós vemos o pensamento de Johnny, e ele fala: Jack conseguiu fugir, agora é a minha vez. Juntos iremos destruir tudo. E nós vemos como Johnny está em uma forma totalmente humanoide. E após isso, nos é mostrado um documento onde o fala sobre a transformação para virar uma borboleta. Felizmente, eu não consegui ler o que está escrito. Se vocês conseguirem, por favor, deixem nos comentários o que está escrito. E após isso, acaba o episódio. No momento, só
temos 2 episódios dessa série, mas quando lançar mais, quem sabe eu traga novos vídeos. Agora vamos para as teorias e o que eu entendi desta obra até o momento. Basicamente, a história se consiste em Jack, que foi um cara que foi submetido a vários tipos de experimentos até se transformar em uma criatura totalmente humanoide, onde aparentemente, após ele ter finalmente acordado, ele decide se vingar de todos aqueles que fizeram isso com ele, e por isso ele sai matando todo mundo que ele vê pela frente. E logo depois nós descobrimos que esse tal Jack, ele tinha um grande amigo, que era o Johnny, onde aparentemente, assim como ele também foi sequestrado e se tornou uma vítima desse tal experimento, se transformando, assim como ele, em uma criatura totalmente estranha. Esse é o grande resumo da história. Agora vamos para as teorias. Basicamente, esse Jack e esse Johnny aparentemente são grandes amigos e eles estavam andando juntos em um certo dia. E a sua história basicamente é contada através daquelas pequenas frases que são piscadas na tela rapidamente, como a primeira mensagem que apareceu que dizia: quando o sol se põe no horizonte, um menino de 15 anos caminha pelas ruas da sua cidade. Ele estava procurando uma loja de câmeras de vídeo, porque a sua câmera, que ele usava para gravar vlogs, parou de funcionar. E logo um tempo depois, houve outra mensagem que dizia: ele suspeitava que o problema era com a lente, mas precisava de ajuda para ter certeza. E logo em seguida, ao lado dele, havia um amigo de suéter vermelho que o acompanhava. E a última mensagem que foi mostrada foi: depois de um tempo, os dois estavam vasculhando a loja. Jack foi até uma máquina de refrigerante que ficava longe das pessoas de dentro da loja. Basicamente, essas mensagens que foram mostradas em tempos diferentes, elas meio que se completam, formando uma história. Eu acredito que essas mensagens narram o dia que o Jack foi sequestrado por essa tal organização que tá fazendo esses experimentos. Após o Jack ter sido sequestrado, ele foi submetido a várias coisas e se tornou aquela criatura, onde ele ficou preso dentro de um casulo, e onde nós sabemos que o nome do seu experimento é 106. Após o sumiço de Jack, Johnny começou a se perguntar o que aconteceu com ele, obviamente preocupado, e nessa situação ele começou a tentar entender o que aconteceu e acabou descobrindo várias coisas sobre a tal empresa que sequestrou seu amigo. E a informação de que ele estava descobrindo coisas que ele não devia acabou chegando provavelmente a pessoas muito poderosas daquela empresa, onde ele acabou se tornando a próxima vítima. Dessa forma, Johnny, assim como seu amigo, acabou também sendo sequestrado, e da mesma forma se tornou outra vítima daquele tal experimento, se transformando em uma criatura totalmente estranha. E agora a principal questão é: o que está por vir? Eu acredito que agora os dois juntos eles irão tentar destruir totalmente os laboratórios e todos os cientistas que estiverem lá, para quem sabe encontrar o responsável por tudo isso, o mandante. Ou seja, provavelmente aquele cara que estava na ligação lá do início, onde basicamente ele dizia que a criatura não poderia ser perdida nas mãos deles, que eles tinham que encontrar o Jack a todo custo. Eu acredito que esse cara deve ser provavelmente um mandante de tudo, ou seja, talvez o CEO dessa empresa. Agora as questões são: o que realmente é esse experimento? Por que eles estão transformando pessoas aparentemente inocentes nesses monstros? Qual é o verdadeiro sentido de tudo isso? E principalmente, por que o Jack foi escolhido para esse experimento? Eles só escolheram aleatoriamente ou tem um motivo por trás? Assim como foi com seu amigo Johnny, já que ele estava pesquisando o assunto. São muitas questões sem respostas, até o momento. Mas bem, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, por favor, deixe um like, se inscreva no canal, ative a notificação para receber mais vídeos como esse. Eu também gostaria de pedir para vocês irem no canal do criador. Essa Analogue Horror, ela não é muito conhecida, então por favor, vão lá, dá uma ajudinha, uma forcinha para ele. Se inscreve no canal dele também e também deem um like e comentem lá. Também gostaria de pedir para vocês irem no meu Instagram, o Kizona. Lá eu posto várias coisas, inclusive sempre avisando quando vai ter vídeo e quando não vai ter. E claro, também comentem aqui quais são as suas teorias, o que vocês entenderam. Mas bem, obrigada por tudo e tchau!